Vamos lá. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre som, certinho? Então, olha só. Nós acabamos de estudar ondas. Então, a gente viu que onda eletromagnética, mecânica. E é importante que a gente saiba que a gente precisa diferenciar, né? Saber classificar as ondas e para que a gente possa no futuro entender um pouco mais sobre como funciona até alguns fenômenos sonoros. O que a gente vai estudar agora é uma onda específica, tá certo? Que é a onda mecânica, que é justamente o som. Então vamos lá. O que é som? Som, pessoal, é um efeito auditivo produzido por movimentos de corpos vibratórios, certo? Então, quando um corpo vibra, ele produz um som. E aí esse som se propaga. Como é que ele vai se propagar, né? Ele vai chegar até o nosso ouvido através, como eu já tinha explicado, das moléculas do ar que vão se chocando uma com a outra e vai transmitindo a onda sonora até o nosso ouvido. Isso é muito rápido mesmo, né? Mas aí a velocidade do som depende da matéria, né? Então, dependendo da matéria, por exemplo, se for no ar, a velocidade do som é 340 metros por segundo se ele tiver a 15 graus Celsius, né? Então tem toda uma ideia de física aqui por trás. Só para quem é curioso, certo? Só para quem é curioso, a velocidade do som você pode calcular da seguinte forma: a velocidade final do som é igual a 331 mais 0,6 vezes a temperatura, vezes θ. Eu acho que é assim que se escreve, né? Então, só, o que seria 331? Vai ser a velocidade do som no ar quando ele estiver a 0 graus Celsius, certo? Então, o ar está a 0 graus Celsius, o som vai 331 metros por segundo. Isso significa que a cada segundo o som percorre 331 metros, tá? Depois, a gente soma com 0,6. O que é 0,6? É o coeficiente de variação da velocidade do som em função na variação de 1 grau da temperatura. Ixi, Maria, o que é isso? É o seguinte, quando a temperatura variar 1 grau, a velocidade do som varia 0,6 metros por segundo, tá? E aqui a temperatura, né? Bem tranquilo. Se a gente botar 0 aqui, por exemplo, 0 vezes 0,6, 0. 0 mais 6, 331. Se você botar 1 vezes 1,6, ou 1 vezes 0,6, 0,6 mais 331, 331,6 metros por segundo. Então, assim por diante, tá? Você vai colocando a temperatura aqui e vai encontrando os valores aqui, certinho? Então, isso aqui é só para quem é curioso, tá? E quer saber aí calcular a velocidade do som no ar. Em outros materiais, né, quanto mais denso for o material, mais ele vai demorar, mais rápido, na verdade, ele vai se propagar. Por quê? Porque as moléculas estão mais juntinhas, né? Como as moléculas no material mais denso estão mais juntinhas, o que acontece? Elas estão se chocando o tempo todo, só que elas demoram menos a se chocar. Então imagina que isso aqui é no metal, por exemplo. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? E isso aqui é no ar. Então, qual molécula você acha que vai se chocar primeiro? As que estão no metal ou as que estão no ar? É óbvio que as que estão no metal, porque elas estão mais juntinhas aqui, tá? Então, é por isso que nos materiais mais densos o som ele se propaga mais rápido. E olha só que coisa interessante, o som ele nem sempre vai ser musical, certo? Às vezes a gente escuta um som que não é música, e aí a pessoa falando, o cachorro latindo, mas a gente já viu, né? Até, não sei se você lembra da questão do exemplo que eu dei, são as cachorras, né? E o carro buzinando, por exemplo, o Roberto Carlos cantou a música Meu Calhambeck Bibi, quero buzinar meu Calhambeck Bibi, né? Então ele vai colocando aí a buzina como parte de uma música, tá? Então a gente pode transformar em música, mas nem todo som, nem tudo que a gente escuta vai ser necessariamente uma música, tá? Então nós temos esses sons como sendo parte integrante da criação do mundo e eles são para nós agradáveis, tá? Ou indiferentes, mas assim, não são necessariamente musicais, certo? É isso aqui que eu quero que você compreenda. Existe também o som que ele é um pouco deformado, né, digamos assim, que a gente vai chamar ele de ruído, né? Ele não é agradável, não é indiferente, entenda, o ruído ele não é indiferente, o ruído ele nem é agradável e nem é indiferente, ele como é que dá o nome? Ele é incômodo, tá aqui a palavra. Incômodo, certo? Então, agradável é aquilo que a gente gosta de ouvir, e indiferente é aquilo que tanto faz a gente ouvir ou não. Por exemplo, a gente tá, sei lá, tomando banho, aí de repente
Passa um carro na rua. Um som indiferente pra gente, não atrapalhou em nada em nós, né? Mas se a gente tá escutando a música, por exemplo, a música que a gente botou no telefone, então é agradável. Só que de repente passa um helicóptero, atrapalhando a gente a ouvir a nossa música do telefone. Então isso vai ser incômodo. Consequentemente, o som do helicóptero vai ser um ruído, tá certo? Mas de repente, o objetivo da música, por exemplo, a gente está produzindo uma música e o objetivo da música é fazer com que a gente dê uma ideia de helicóptero, né? Inclusive eu até já gravei uma música assim, com um helicóptero, com um som de helicóptero. E aí o som do helicóptero fazia parte da música, consequentemente ele era agradável. Então olha só, essa questão de definição de ruído, ela é um pouco... a gente precisa ter cautela ao definir um ruído, porque uma hora um som pode ser ruído, né? Pode ser um incômodo, aqui, ó, um som irregular, pode ser um incômodo pra gente, e outra hora pode ser um som agradável, né? Que a gente queira aquele som. Então a gente precisa sempre saber diferenciar quando um som ele vai ser considerado um ruído, né? Quando ele vai ser incômodo, quando ele vai ser agradável, quando vai ser indiferente. Mas na prática sempre vai ser som, tá? Sempre vai ser um efeito auditivo produzido por movimentos de corpos vibratórios. E olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma imagem que faz a representação gráfica, tá? Por favor, representação gráfica do som regular. Tá? Então isso aqui vai ser o som, como a gente entende ele de forma regular, certo? A crista e o vale do som. E aqui vai ser o som irregular, né? A representação gráfica dele. Veja que ele não está definido, não está bem definido. Então, isso aí a gente chama de som irregular, tá certo? A outra coisa interessante aqui, um pouquinho mais de física, né? Para quem gosta de física, esse assunto aqui deve estar maravilhoso, né? Mas para quem não gosta de física, entenda, isso aqui é só um a mais, né? Você não vai precisar saber disso para ser um bom músico, mas sabendo disso, você será um músico melhor, não tecnicamente, mas de forma, como eu posso dizer, estrutural, assim, no seu conhecimento acadêmico, digamos assim, né? Então vamos lá. O ouvido humano, olha só, consegue perceber ondas sonoras de frequências que vão desde 20 Hz até 20.000 Hz ou 20 kHz, certo? Então isso aqui é a faixa que o ouvido humano consegue interpretar, consegue ouvir, consegue decifrar, digamos assim, tá? Então qualquer frequência abaixo de 20 Hz é chamada de infrassom e acima de 20 kHz é chamada de ultrassom. E aí o que acontece? Nem todo som que é produzido a gente escuta. Inclusive agora mesmo podem estar sendo produzidos vários sons que nós não estamos escutando, mas que o nosso cachorro tá. O cachorro ele tem uma audição um pouco melhor que o do humano, tá? Então ele escuta sons não estou lembrado agora se é abaixo e acima, ou se é só acima ou só abaixo, mas enfim, tem alguns animais que eles escutam sons só acima, só abaixo, outros têm uma amplitude maior, mas com certeza o cachorro ele escuta melhor do que a gente nesse sentido aqui, tá? Então o que acontece quando a gente vai passando de tempo, né? Aqui ó, quando a gente vai passando, pronto, aqui tem dizendo, é interessante saber que os animais, como tigres e elefantes, têm a capacidade de perceber infrações. Então olha só, os tigres e os elefantes percebem o infrassom. Já o ultrassom pode ser percebido pelas baleias, golfinhos, morcegos, cães e gatos. Então o que passa de 20 Hz, os cachorros também escutam, certo? E aí olha só, como eu estava falando, quando a gente vai passando a nossa vida, né, isso aqui vai reduzindo. Tá? Esses 20.000 Hz aqui, eles vão reduzindo. A gente começa a escutar só 16.000 Hz, 15.000 Hz. Eu acredito, eu tinha feito um teste há um tempo atrás, eu não lembro se eu estava no 16.000 Hz, mas que são os sons mais agudos que eu consigo ouvir. Mas quanto mais velho eu for ficando, menos eu vou ouvindo os sons. Isso é natural para o ser humano. Quanto mais velho vai ficando, menos faixa de Hertz ele vai sendo capaz de ouvir, tá? E olha só, uma representação gráfica aqui bem interessante, só para a gente ter essa noção do que é infrassom, ultrassom e som, né? Infrassom tá aqui, ó, sons abaixo de 20 Hz, frequências muito graves, né? Isso aqui é muito grave. Tudo que o ser humano pode escutar, a gente chama de som, certo? São frequências entre 20 Hz e 20 kHz, a gente já viu, ou 20.000 Hz. E ultrassom, sons acima de 20 kHz, frequências muito agudas para o ser humano, certo? Frequências muito agudas para o ser humano, tá? Ainda dentro do estudo de som, nós temos 4 propriedades. Olha só, isso aqui, pronto, pessoal.
Se você só puder aprender uma dessas coisas que eu estou falando, aprenda isso aqui que eu vou ensinar para você agora. Altura, duração, intensidade e timbre. Vamos lá. Aqui, ó, tá aqui. Altura, duração, intensidade e timbre. Altura é o quê? Altura é a propriedade do som que define se o som é grave ou se é agudo. Então, quando a gente diz que um som está alto, ele está agudo. Se a gente diz que um som está baixo, ele está grave. É importante demais a gente saber isso aí. Aí aqui tem até um exemplozinho, né? O pessoal fala, abaixa o som da TV, aí a pessoa vai reduzir o volume sonoro, né? Mas enfim. Teve até uma vez que meu cunhado pediu para eu baixar o som. Aí eu pedi, na verdade, para ele reduzir a intensidade sonora da TV. Ele não soube o que era para fazer. Mas enfim, acontece. Vamos lá, porque acho que foi tão técnico, né, o que eu falei, em reduzir a intensidade sonora. E aí ele acabou, vixe, o que será que é isso? É alguma configuração? Não sei, mas enfim. Os sons abaixo, os sons baixos, na verdade, são graves e os altos são agudos, tá certo? Os homens, naturalmente, aí possuem a voz mais grave do que, no caso, mais baixa do que as mulheres, né? Mais grave. E as mulheres, consequentemente, mais agudas. E olha só que coisa interessante. As crianças também, elas possuem a voz mais aguda do que o homem adulto. Por quê? Porque o sistema da criança, né? O sistema de produção do som da criança, que as pregas vocais elas ficam na lateral, assim, ó, né? Elas não são verticais. Eu achava que as pregas vocais, que algumas pessoas chamam de cordas vocais, né? Mas pregas vocais o nome, eu achava que elas ficavam assim, em pé, mas não, elas ficam deitadas, né? Depois que eu fiz faculdade de design musical, eu aprendi isso. Mas, enfim, aí esse sistema das crianças aqui, ele é menor do que o do adulto. E eu não sei se você lembra que quando eu falei sobre questão de tubos, né? A questão dos membranofones, não lembro exatamente agora se foi no membranofone, mas teve um momento lá que a gente falou que membranofone não, aerofone, que os tubos, eles são, os tubos maiores, né, eles são mais graves e os tubos menores, mais finos, são mais agudos. É isso que acontece com a voz de uma criança, né, por ela ser pequenininha, o tubo de produção do som dela é menor e o do adulto é maior. Por isso que a voz adulta é mais grave do que a da criança. E envolve também questão hormonal, tá? Isso aqui também não é só física, não. Existe também questão de hormônios. Mas enfim, vamos lá. Duração, pessoal. Duração é bem tranquilo, né? É a propriedade do som que define o tempo de existência do som, podendo ser curto ou longo. Então, o tempo que o som existir é o tempo de duração dele. Não sei se você lembra, né, que eu falei que isso aqui estava bem relacionado a ritmo, né? Mas por quê? Porque o ritmo é a combinação de valores de tempo que determinam a maior ou menor duração dos sons. Maior ou menor duração dos sons, certo? Então por isso que está bem relacionado a ritmo. Intensidade. Intensidade é a propriedade que define o volume de massa sonora, podendo ser forte ou fraca. Então a TV, quando ela está muito, que a gente chama de alta, né? O som está muito alto, na verdade ele está muito forte, né? O volume está alto, mas o som, se ele estiver alto, ele está agudo, tá? Sempre lembra desse detalhe. Mas assim, eu antigamente, vou até compartilhar aqui com vocês, eu antigamente era muito técnico, né? Eu queria falar as coisas tudo certinho, tudo bem direitinho, inclusive até esse evento aí do meu cunhado que eu falei, eu queria falar tudo muito certinho, né? E na prática eu percebi que estava dificultando um pouquinho a comunicação das pessoas. Só porque eu aprendia isso aqui, né, que a altura não é o volume sonoro, eu queria usar em todo canto e queria corrigir todo mundo e era típico meu isso. Não ajuda em nada, tá? Se você é assim, mude, pare com isso porque não ajuda em nada, tá? Fale do jeito que todo mundo fala. No momento que for para falar corretamente, fale. Por exemplo, se você vai estar no meio músico, tudo bem. Aí é importante você usar isso aqui. Mas você vai dizer isso para quem? Para o seu cunhado, para sua mãe, para o seu tio, que não é músico, que não entende de física? Não adianta. Diga aí, abaixa o som da TV que pronto, está resolvido. Ele vai saber o que é para fazer, né? A comunicação acontece. Aí, às vezes, quando a gente fala bem certinho, a gente não se comunica. E aí, de que adiantou falar certinho, né? Enfim. Vamos lá, ainda bem, passei dessa fase já. Então, olha só, também chamado de volume, né? A questão da intensidade, mas as pessoas chamam de altura, que como eu falei, não está correto, mas o mais importante é se comunicar. Certinho? Então, olha só.
Tem a questão do timbre também. O que é timbre? É a propriedade do som que define as suas características específicas, ou seja, você está ouvindo minha voz aqui, certo? E se uma outra pessoa vier gravar a próxima videoaula, você vai perceber claramente que é outra pessoa. Eu vou tentar mudar a minha voz aqui, você vai perceber que vai parecer, talvez não pareça outra pessoa, mas vai modificar as características específicas dela. Então, olha só, agora eu tô falando com um pouco de voz impostada, certo? Tô com o queixo um pouco para baixo, tô jogando muito pra garganta o som. Agora eu tô fazendo um som mais agudo, certo? Perceba que o timbre mudou da minha voz. Então, isso é o que a gente chama de timbre, as características específicas. Esse timbre tá mais agudo, certo? Por quê? Porque eu peguei minhas pregas vocais e contraí elas, né? A parte aqui do meu sistema que produz a voz, né, ele ficou bem fininho. E por ter ficado fininho, aí o som fica fino também. Mas, se eu deixar ele aberto, minha voz vai ficar mais grave, certo? Então isso aí modifica o timbre também. E deixa eu só dar uma dica para vocês. Olha só, a gente tem um exercício que nós podemos fazer para deixar a nossa voz mais grave, tá certo? Sem precisar forçar a voz, ela vai naturalmente ficar mais grave. Como é que vai ser? Eu vou fazer aqui bem rapidinho, você pode fazer aí comigo se você quiser. Você vai puxar o ar como se fosse o espaguete. Solta, puxa. Então perceba que agora minha voz ela já está um pouco mais grave e está natural, não estou forçando não, tá? Isso aqui está natural, ela está mais grave. Por quê? Porque esse exercício vai deixando a voz mais grave. Daqui a pouco ela volta ao normal, mas isso é para a gente ver que tem como a gente modificar o timbre. Ó, já está voltando ao normal, né? Mas tem como a gente modificar o timbre da nossa voz, o timbre do som. Por que a gente sabe que é um violão que está tocando uma nota e não uma flauta, por exemplo? Por que o som da flauta a gente percebe logo é uma flauta? Por que quando a gente toca um violão a gente percebe logo é um violão? Justamente por causa do timbre, certo? Tem toda uma questão física por trás, tá certo? Mas eu não vou estar explicando ela para vocês não. Então olha só, essas 4 propriedades são de extrema importância para nós músicos, porque, gente, elas estão no nosso dia a dia da vida musical, tá? Principalmente, essas 3 últimas aqui. Essas 2 do meio, eu diria até que estão mais do que todas as outras, certo? Mas, assim, todas elas acompanham a nossa vida, então a gente precisa saber todas elas, certo? Diariamente você precisará desses conceitos, seja para se comunicar, para configurar uma caixa de som, uma pedaleira, e aí você vai precisar. Você está gravando uma música, você precisa saber a questão do espectro, acho que é assim que se fala, da questão da altura, do quão grave, quão agudo está o som, da questão da intensidade para saber se a guitarra está ficando mais alta do que o violino, do que a voz, o timbre para saber se precisa fazer uma voz impostada naquela hora, ou se o timbre você vai precisar de sons metálicos naquela música, a duração dos sons para saber se o som não está indo muito curto, não está indo muito rápido, né? Tem todo um estudo que a gente faz. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí um pouquinho sobre efeitos sonoros.